Não pode dizer muito obrigado pelo Amém. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela vida dele, Deus. Nós cremos, Pai, que os teus planos, eles são insondáveis, Deus. E nessa manhã tu trouxeste essa ferramenta, esse vaso, Senhor, que está transbordando sobre nós, Deus. Te peço, Pai, que todo o Espírito, Senhor, toda oração contrária sobre a vida dele, Senhor, sobre esse lugar, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Todos os sentimentos, Pai, Senhor, talvez delicadezas do passado caiam por terra em nome de Jesus, Senhor, porque esse cara é uma boca nova tua, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ele é refresco para as nossas vidas, Deus, e através da tua palavra, Senhor, ele traz um poder que pode transformar as nossas vidas, Deus, a nossa realidade, Senhor. É essa estrutura física aqui, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, unge a boca dele, Deus. Que ele professe, Deus, como um profeta, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, usa ele, Pai. Amém, amém, amém. Se assentar. Deus é bom demais, né? Você pode pegar a sua Bíblia lá em Mateus 5. Vamos ler o versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Esse é o nosso texto base de hoje. Todo mundo achou? Amém? Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada e é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu sou limitado, Deus. Senhor, Tu não és limitado. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor abra os ouvidos, abra as mentes e coloque algo novo no coração de muita gente aqui, Senhor, de todos aqui, de toda a Tua igreja, Senhor. Eu te peço que essa palavra ela venha fazer sentido a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, gente, hoje nós trataremos desses 4 versículos. O versículo 13, ele vem de encontro, na minha versão aqui, ele diz: vocês são sal. A versão de vocês pode ser falar: vocês sois sal, uma coisa assim. E o que eu quero trazer a vocês essa manhã? Vocês são sal da terra, é o que diz o primeiro versículo, versículo 13. E todos nós sabemos que uma comida sem sal, muitas vezes, ou ela sem sal, ela fica ruim, ou com muito sal, ela fica muito ruim. Não tem como comer, né? Então o sal tem que ser apropriado. E muitos de nós aqui já comeu uma comida sem sal. Quem aqui já não comeu uma comida sem sal? Provou assim: isso aqui está sem sal. Todos nós, eu acho, né? Então o texto ele fala não de comida, mas sim de nós. Nós sois o sal da terra. Quem é o sal da terra? A igreja.
A igreja é o sal da terra. Eu e você somos o sal da terra. Nós somos a diferença na terra. Então, aqueles e aquelas que vivem o Evangelho, que professam o nome de Cristo, são o sal da terra. São as pessoas que fazem a diferença na terra. Então, se nós somos o sal da terra, a igreja também é o sal da terra. Nós somos aqueles que irão levar o quê? Gosto à vida das pessoas. Você consegue entender isso? Faz sentido para você? Você e eu somos aqueles que irão levar gosto à vida das pessoas que não conhecem a Cristo. Então, como a comida sem sal perde o seu sabor, muita gente lá fora está vivendo sem sabor, como sem sal. Todos os dias pela manhã ela levanta e ela deita durante a noite também sem sabor. Vocês já pararam para perceber que quando nós não conhecemos a palavra, nós vivíamos como eles? Sabe, a gente acordava de manhã lutando pelo pão de cada dia e deitava da noite dormindo com o pão de cada dia, mas sem sabor, sabe, sem um apreço pela vida. E muita gente lá fora hoje ela vive assim, sabe, todo dia lutando, tentando ser feliz todo dia. Então, por isso Jesus, ele num dos seus maiores sermões, que é o Sermão da Montanha, como todos nós já conhecemos, o Sermão das Bem-aventuranças, ele vem primeiro e ele diz assim: olha, vocês são o sal da terra, vocês são aqueles que irão fazer a diferença, né? E nós como igreja, nós vivemos numa sociedade em que todos os dias a sociedade ela está procurando a seu sabor, a sua vida, o seu sentido. Então, uma vida sem Cristo é viver sem sabor. Esses dias eu refletia quando eu achava que eu ia ministrar domingo passado, e depois, como acho que na quinta-feira passada eu cheguei, o tio Marcos me comentou, eu disse: não, cara, mas não é tu, é o Eliezer. Eu disse: bom, eu já estava preparando o estudo, eu ia chegar domingo aqui e ia dar 2 pregadores aqui em cima. E eu já vinha refletindo sobre isso, e antes de eu me converter, o quanto eu buscava o apreço a coisas que não tinham sabor. Você já parou para pensar? Quanto a gente busca, sabe, em coisas que não têm sentido? Você já refletiu sobre isso? Sabe, o Evangelho, depois que a gente conhece, como faz sentido na nossa vida? Quando Cristo entra, quando algo que vem de Deus acontece em nossas vidas, como muda a nossa visão? Você já parou para refletir isso? E muita gente lá fora ela vive desse jeito, sabe? Ela não tem mais sentido de vida. Não tem sentido. Eu vou contar um testemunho depois para vocês de algo que aconteceu comigo que foi um marco na minha vida. Mas nós, como seguidores de Jesus, o que nós temos feito na sociedade? O que nós temos feito para quem não conhece a Jesus? Sabe, será que a gente não está muitas vezes olhando só para nós mesmos? Por que Jesus ele fala num dos seus maiores sermões: olha, vocês são o sal da terra. Vocês irão ser aqueles que irão fazer a diferença no mundo. O sal, quando ele é colocado num jeito certo, quando a gente come uma comida, um churrasco, nossa, como está temperado, como está bom. Nós somos esses. Cristo ele não chama para ser sal dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro ele não tem sentido nenhum. Você já pararam para perceber? Ele fica ali, tu vai lá, depois tu vai lá na comida, tu vai lá e coloca. Mas o sal no saleiro ele não tem sentido porque tu não tem gosto, ele está lá dentro. Então, através da nossa palavra, podemos temperar a vida daqueles que vivem sem sabor, iluminar aqueles que andam em trevas. Então, o sal, ele mantém as coisas como são. Você já percebeu que o sal ele mantém o sabor das coisas? Eu lembro que antigamente as pessoas elas faziam charque, comida, elas colocavam sal para manter. O sal ele mantém as coisas. Então, antigamente os alimentos eles eram conservados com sal.
Esses dias eu olhava um programa até que eles faziam assim, eles enterravam, faziam um buraco no chão e colocavam um sal e depois eles colocavam em cima a comida e cercavam de sal. Cara, aquilo ali durava muitos anos. Então, o sal, ele mantém as coisas como são, ele conserva as coisas. Então, como sal, devemos conservar o alimento. E qual é o alimento do crente? Qual é o nosso alimento? O nosso alimento é a palavra de Deus, né? Deixá-la como está, sem alterá-la, modificá-la, ainda que isso incomode a humanidade. Esse é o segredo de permanecer firme diante de Deus. É dever meu e seu manter as coisas. Sabe, já deve ter acontecido com vocês, de muitas vezes você chegar num lugar e dar uma palavra, fazer algo que a pessoa, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Sabe, eu não tive essa ideia. Isso é ser sal na terra, é fazer a diferença lá fora, fazer a diferença no meio de uma sociedade que está perdida, de vidas que estão sem sentido, caminhando por um caminho de trevas. Eu e você somos esses que vão dar pitacos, sabe? Levar o tempero àqueles que necessitam, levar o sabor àqueles que necessitam. Só que para isso acontecer, nós temos que sair do saleiro, nós temos que sair da nossa zona de conforto, fazer a diferença numa sociedade, num mundo, nas pessoas que precisam de nós. Sabe, você já parou para receber que eu reflito nisso direto, eu paro, cara, o que eu tenho feito para quem não precisa de Deus? Sabe, quem nós temos sido? O sal, quando ele é colocado numa salada, cara, ele faz a diferença. Pensa bem, você e eu somos a diferença. Deus, ele não nos chamou para ser sal dentro do saleiro. Então, o nosso dever é fazer a diferença levando o gosto, levando o evangelho, né, a paz, levando Cristo a quem não conhece, levando sabor à vida das pessoas. Entenda isso, o sal faz a diferença fora do saleiro. Fora do saleiro. E já emendando no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deus, ele nos deu a vida. Quando a gente andava no mundo, a gente andava sem Cristo, nós andávamos em trevas. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a viver na luz. Alguém pode desligar a luz para mim depois? Quando a gente andava sem Cristo, a gente andava em trevas. Então agora o Senhor... Pode desligar, galera, todas. Você está vendo essa escuridão? Isso é andar sem Cristo. Isso é andar sem Cristo. Sente, Gleb. Isso é andar com Cristo. Você notou a diferença? Então, quando a gente andava em trevas, a gente não era de Deus. A gente não era do Senhor. O Senhor não andava com nós. Sabe? Quem é das trevas, nós todos sabemos aqui quem são das trevas. Então, o versículo 14 ele vai dizer assim: olha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Todos nós já vimos cidades ou faróis ou grandes luzes em cima de montes, né, de cidades. E não tem como a gente esconder aquilo, né? Não tem como a gente atapar aquilo ou apagar. Então, aqueles que andam com Jesus, eles não andam mais em trevas, mas sim em luz. Pega comigo aí João 8,12. Olha o que Jesus disse: ó, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que Jesus está dizendo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Jesus ele faz a menção de uma cidade no alto de uma montanha que é impossível não enxergá-la. O cristão é impossível não enxergar ele numa sociedade
sabe, num momentos no seu trabalho é impossível não enxergar o cristão. Ele faz a diferença. Entenda isso, aonde o cristão pisar os pés, ali não há escuridão. Sabe, já deve ter acontecido com vocês, de muitas vezes você chegar num lugar e cara, deve estar um clima chato e cara, mudar. Sabe, as trevas elas não permanecem onde o cristão coloca a sola dos pés. Entenda isso. Sabe, como o Evangelho da Paz, há 2 finais de semana atrás eu preguei sobre isso, sobre o Evangelho da Paz. É o Evangelho, os pés que correm para a paz. Sabe, então, aonde o cristão colocar os pés dele, ali há paz, ali há luz. Então, nós devemos e precisamos brilhar e se fazerem úteis aos que lhe é de sua finalidade. Então, como eu tinha dito antes sobre o testemunho, uma vez eu fui para Santa Catarina para passar umas férias lá. E eu chegando lá, fazia uns 2 dias que a gente estava lá, e um amigo nosso que frequentava aqui a igreja, que era de lá, ele disse assim: ô David, a minha tia mora bem aí pertinho, tu tem como lá orar por ela? Ela tá com depressão, tá para se matar, perdeu totalmente o gosto da vida. E eu chegando lá, eu já conheci o seu esposo, a gente conversando, e algo, sabe, foi um marco na minha vida, aquele testemunho, aquilo que a gente viveu lá. Porque eu comecei a conversar com o seu esposo, ele começou a abrir o coração dele para mim. Ele era pescador, a pesca já não estava dando mais o que tinha que dar, e ele disse assim: cara, tá bem difícil, a mulher tá doente. Antes de eu conversar com a Dona Rosa era o nome dela, e ele disse assim: olha, as coisas estão bem difíceis aqui, e a minha esposa está doente, eu já não consigo mais pescar direito, a situação financeira está bem ruim. E nisso a gente entra, e isso foi um amigo nosso junto, um amigo nosso da família que foi junto, eu convidei ele para ir junto. E a gente conversando lá, e ele junto, ele não é cristão. E aí a Dona Rosa começou a conversar, a gente sentou à mesa, e quando a Dona Rosa começou a falar, eu olhei para ele, ele já estava chorando. E ele não era cristão, para vocês terem uma noção como Deus tocou nele e nela. E eu disse assim: ô Dona Rosa, o que está acontecendo com a senhora? E ela bem assim: eu perdi totalmente a vontade de viver. Sabe, eu não tenho mais prazer em viver, eu só tenho vontade de morrer, eu estou doente. E sabe, naquele momento eu tinha vontade de eu me arrebentar por dentro. Eu já estava totalmente quebrado e eu me fazia forte diante dela. Porque, cara, como a gente reclama. Sabe, muitas vezes a gente tem a paz, tem a alegria, tem o amor. Sabe, muita gente é murmurador. Porque naquela situação, aquela mulher, ela não tinha mais expectativa de vida. Sabe, eu comecei a conversar com ela: Dona Rosa, mas a senhora não pensa no seu marido, nos seus filhos? Ela disse: não, eu não penso em mais ninguém, para mim eles pouco importam. Sabe? E antes disso, antes de acontecer esse momento, eu disse assim: pô, cara, eu tô de férias, por que esse cara quer que eu vá orar? Aquilo para mim, quando ela falava aquilo, eu disse: cara, eu pedi perdão a Deus. Sabe, por aquele momento de eu pensar daquela forma, de não querer ir lá. Sabe, é a mesma coisa a gente, cara. Deus, ele confiaste algo a mim e a ti, e nós precisamos fazer a diferença na sociedade. Nós precisamos fazer a diferença no mundo que está perdido. Sabe, eu conversava com a Dona Rosa e eu tinha vontade de chorar na frente dela, assim, eu me assegurava, porque o meu amigo do lado chorando. Eu disse: Dona Rosa, eu vim aqui não em meu nome, mas eu vim aqui em nome de Cristo. Sabe, eu vim trazer algo para a senhora que lhe traz esperança. Sabe, eu vim aqui para lhe mostrar que há esperança ainda. A sua doença, Deus pode curar. E eu peguei uma Bíblia que eu tinha, dei a ela, e eu disse assim: Dona Rosa, eu quero profetizar sobre a sua vida a luz, a paz, a alegria e o amor, e principalmente que Cristo vive em seu lar. E ela dizia assim: meu filho, só Ele para me salvar, porque eu não tenho mais expectativa de vida. Sabe, gente, o que eu e você temos feito numa sociedade que necessita da gente?
Como a palavra de Deus diz, nós somos o sal da terra. Nós precisamos fazer a diferença. Então, eu não sei, eu conversei com eles depois de um tempo. A dona Rosa, ela estava indo à igreja, para vocês terem uma noção, ela já não estava mais em depressão, e ela estava, os filhos dela tinham um filho doente, que o filho já estava melhor, e o seu Flávio tinha arrumado um trabalho. Então você entenda, se eu não tivesse ido, não era por minha causa. Deus, ele confiasse algo a mim e a você. O evangelho, ele precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado, e muitas vezes eu e você estamos no comodismo e achando que isso é dever dos outros. É dever dos outros. A dona Rosa, ela não tinha mais expectativa de vida. Se a gente for lá, tem muita gente ao nosso lado que não tem mais expectativa de vida, que já desistiu, que já chutou o balde. Então, nós não podemos mais nos esconder. Nós precisamos pedir a Deus o discernimento, sabe? Nós precisamos pedir, ó Senhor, me usa conforme a tua vontade, não mais como a minha vontade, mas como a tua vontade. Olha, Senhor, me faça o teu querer sobre a minha vida, não mais o meu querer. Pai, eu quero ser sal na vida das pessoas, não mais um saleiro, sabe, que fique só lá dentro, lá do sal. A gente não vai palpitar. Sabe, a dona Rosa, ela não tinha mais expectativa de vida, e eu não fui lá em nome de David, eu fui em nome de Cristo. É o que nós temos que fazer. Os nossos pés, eles precisam correr para a paz, para a alegria, para levar luz às vidas, não escuridão. Nós precisamos ser esse, igreja. Nós precisamos ser esses que fazem a diferença. O evangelho, ele precisa ser conhecido. A paz, ela precisa reinar. O amor, ele precisa reinar. As pessoas, elas precisam encontrar Jesus. E isso vai acontecer se nós entendermos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É isso que nós precisamos entender. O evangelho, ele precisa ser pregado. Deus, ele não nos chamou para ser covardes. Nós somos limitados. Vocês não sabem como é difícil para mim estar aqui em cima. É muito difícil. Preparar todo um estudo, sabe? É muito, muito difícil. Mas, cara, Deus é muito maior que isso. Se coloque de pé. Entenda isso, meu irmão. Eu peço a Deus que Ele grave isso no seu coração. Você é a luz. Você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença numa sociedade que está perdida. O mundo está perdido. O mundo já anda em trevas. Que o Senhor possa gravar isso no teu coração e te levantar nessa manhã, para você fazer a diferença. Feche seus olhos. Peça, Senhor, aonde eu não tenho sido sal, Pai. Aonde eu não tenho sido luz, Pai, para as pessoas. Diga para o Senhor, Pai, me coloca onde o Senhor quer que a tua luz brilhe, Pai. Sabe, o Senhor não é eu e você que somos um farol. É o Senhor, é o Cristo que tem o farol. E Ele, quando a gente o aceita e vive o seu evangelho, Ele nos pega no colo. Aí nós começamos a brilhar. Nós somos um farol, sabe? Como um mar, um escuro, uma escuridão. Nós somos o farol para aqueles que necessitam. E o Senhor aponta o farol para onde Ele quer. Peça ao Senhor, Pai, me dê discernimento para me ser sal na terra, Pai. Para ser luz no mundo, aonde eu for, aonde a planta dos meus pés pisarem, Senhor, ali o Teu Evangelho seja pregado, Pai.
o teu amor reine, Senhor. Meu irmão, Deus confiaste algo a mim e a ti, e nós precisamos cumprir isso. Nós chegaremos um dia diante de Deus lá e o Senhor vai dizer assim: cara, por que tu não pregou o Evangelho? Ah, Senhor, eu era limitado, mas era na tua limitação que eu queria te usar. A igreja ela tem que parar de picuinha e achar que é tudo, é os outros. Sabe, meu irmão, minha irmã, não é eu, é você também. É dever de todo cristão pregar o Evangelho. Sabe, você é luz, você não pode mais se esconder embaixo de uma mesa. Como o versículo 16 vai dizer: assim também a luz de vocês deve brilhar, para aqueles que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Como foi cantado antes, como eu li no primeiro versículo, busquem o Senhor de todo o coração. Sabe, o tempo é chegado, irmãos. Tudo, se tu for olhar, está se cumprindo. A igreja ela precisa se levantar. É muito fácil a gente ser crente aqui dentro, cara. É muito fácil. É muito fácil a gente ser crente aqui dentro. Ser cristão aqui dentro é barbado. Eu quero ver a gente ser lá na rua. E é para isso que Deus nos chamou, para tirar a igreja. É o lugar de nós nos enchermos e ser cristãos lá fora. Lá fora que nós temos que fazer a diferença. Pai, eu quero
trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede pelo sal de Deus, pela luz de Deus, declare. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu te quero. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Se alimente do sal. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu quero ser ligado. De novo, Senhor, nós entramos na tua presença, Pai, sem nada oferecer, Senhor. Mas nós queremos, Pai, que o teu sal e a tua luz são acessíveis a nós, Pai. Tu no teu trono de glória, Senhor, tu nos chama e nos dá o privilégio, Senhor, de entrarmos no teu reino, Pai. Fazemos a tua vontade, Senhor, sermos deparados com o teu poder, Senhor. Da tua glória, Senhor, da tua superabundante graça, Deus. Nós queremos andar, Senhor, como seres espirituais, Deus. Nós queremos aceitar no nosso espírito, Senhor, que existe um Jesus que morreu por mim, existe um Jesus que andou por mim, existe um Jesus que declarou graça, declarou liberdade, morreu por mim. Glória a Deus, eu podia passar o dia falando que tu morreu, Senhor, tu morreu, Pai. Tu se fez carne e tu morreu por mim, Deus. Nós queremos morrer para nós mesmos, Senhor. Nós queremos parar, Senhor, de viver nas trevas, Deus, uma vida imunda, Senhor. Muitas vezes uma vida sem limite, Senhor. Uma vida que nós sabemos que é um prazer, nem temporário dá para chamar, Senhor, mas um prazer de momento, Deus. Oh, Pai, a nossa alma quer mais de Ti, Deus. Nós queremos nos assentar, Senhor, na Tua mesa, Senhor. Com essa música declarando, Pai, nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por tudo que tu és, Pai. Tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, Deus. Pai, nós queremos, a partir dessa manhã, Pai, aquele que ainda não caminha, Senhor, como sal, que não caminha como luz, Pai, que seja nessa manhã luz, Pai, para os perdidos. Pai, que comece a ser sal para aqueles que necessitam, Pai. Nós queremos entregar essa manhã a Ti, Deus. Entregamos cada vida aqui a Ti, Senhor. Faça como o Senhor fez antes, Pai, como lá em Pentecostes, Pai. Senhor, venha como nunca veio antes, Deus, em nossas vidas. Aqueles que ainda não Te sentiram, Pai, que nessa manhã eles venham ser queimados por Ti, Senhor, queimados dentro pra fora, Pai. Deus, nós entregamos essa manhã aos Teus pés.
possamos ter prestado um culto que te honrasse, Senhor, que te agradecemos, Pai, por tudo que tu és. Que possamos, Pai, sair daqui nessa manhã sendo sal, Pai, sendo luz para os perdidos, Pai, em teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse é um livro que vai ser sorteado